Olá, bem-vindos a mais um SMA do Petróleo. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui eu apresento aos profissionais de segurança e meio ambiente as principais estratégias para se entrar no mundo do petróleo, isso é, para você conquistar a sua vaga na indústria de óleo e gás. Eu sou Stephanie Sargo e o tema de hoje vai ser: dá para aproveitar a experiência em outro setor para dentro da indústria de óleo e gás? Será que a gente consegue ter trabalhado em outra indústria, pegar aquela experiência que a gente já tem e moldar ela para que a gente use concorrendo a vagas na indústria de óleo e gás? Então, assim, a resposta boa é que dá, e eu vou ensinar vocês como. A indústria do petróleo, por que ela pede tanta experiência para começar? Por que a maioria das vagas pede experiência para começar? Ela é uma indústria que recebe muitos avanços tecnológicos em grande velocidade e acaba que ela também é uma indústria que oferece muitos riscos. Então, se você pega um funcionário, um empregado que é recém-formado, que não tem experiência, nunca trabalhou com nada, essa pessoa, ela vai ser mais uma fonte de risco num ambiente de muito risco. Então, ela vai precisar de um coaching, né? Ter uma pessoa que fique ali junto com ela, ajudando ela a entender todo o ambiente. E muitas das vezes, como os projetos, por exemplo, em perfuração são muito curtos, não tem tempo para que você ensine alguém até ela conseguir desempenhar a função dela. Projetos de perfuração duram, em média, 3 a 4 meses. Então, por isso, acaba que a indústria do petróleo, por ser uma indústria que traz muito risco, né, que oferece muito risco, e que os projetos são curtos, às vezes até são maiores, mas a questão do risco acho que é o que pesa mais. Acaba que eles não contratam pessoas sem experiência. Tem a questão também da quantidade, limite de pessoas a bordo da instalação, quando é uma vaga offshore. Quando é uma vaga para dentro de um escritório, costuma ser até um pouco mais fácil de encontrar essas vagas que não pedem experiência. Principalmente se você não tem experiência nenhuma. É mais fácil você conseguir, por exemplo, vaga de estágio, de trainee, recém-formado, ou uma vaga júnior para dentro do escritório. Isso é bastante comum. Só que as pessoas confundem quando a vaga está escrito que precisa ter experiência, por exemplo, em segurança e meio ambiente, elas entendem que precisa ter experiência na indústria de óleo e gás com segurança e meio ambiente. Não é bem assim. Então, se não tiver explícito que aquela vaga precisa de experiência em segurança e meio ambiente na indústria de óleo e gás, não presuma isso. Se você já tem alguma experiência em segurança e meio ambiente em outra indústria, principalmente em alguma outra indústria que tenha tantos riscos quanto tem na indústria de óleo e gás, ou riscos similares em que você possa aproveitar a experiência, não desperdice essa oportunidade. Como é que eu descobri que você consegue aplicar para uma vaga de segurança e meio ambiente em óleo e gás, tendo experiência numa outra indústria? Bom, eu descobri isso conversando com inúmeros recrutadores. Eles já me disseram que candidato ideal não existe. É muito difícil eles conseguirem aquele candidato que é totalmente adequado à vaga. Então, você tem que tentar aproveitar ao máximo o conhecimento que você já tem em segurança e meio ambiente, dar uma adequada, de repente tentar entender como é que seria a sua atuação numa indústria de petróleo, de repente no escritório ou numa plataforma. O que seria da sua experiência mais útil para a indústria de petróleo? O que você já conhece bom, eu tenho conhecimento dessa metodologia às vezes, ou dessa regulamentação, e que pode ser utilizado na indústria do petróleo. Então, você tem que criar aderência no seu currículo à vaga. Se você não faz esse aproveitamento de experiência, o que acontece? Você acaba entrando naquele ciclo. Eu não tenho uma vaga porque ela pede experiência, e eu não tenho experiência porque eu não tenho uma vaga, uma oportunidade na indústria. E assim você acaba que você dificulta muito mais a sua entrada. Você tem que pensar nas formas de adquirir essa experiência, seja em outra indústria, seja por meio de outros trabalhos. Não limita, né, tipo, a sua experiência ao que você pensa que o recrutador quer. Constrói esse currículo de forma mais aderente possível. E onde você vai pegar essas dicas? Dentro da descrição da vaga.
Então, como é que você melhora o seu currículo aproveitando a sua experiência? Você tem que observar a descrição da vaga. A primeira coisa que você vai fazer. Lembra, não vi um outro vídeo em que eu disse que, não sei se está em algum lugar aqui no meu feed, que eu comentei que para você entender o que o mercado quer, você tem que entender o que a vaga está pedindo, faz um banco de dados das últimas vagas que você viu e tenta entender ali o que as vagas pedem. Então, se você vai já aplicar para uma vaga em específico, olha a descrição da vaga. Presta muita atenção nas palavras que estão sendo usadas nessa descrição. Né, nessa descrição da vaga que você quer aplicar. Se eles usam, por exemplo, experiência em PowerPoint, você não vai escrever no seu currículo experiência em PPT, você vai usar a mesma palavra, experiência em PowerPoint. Se eles falam lá na vaga que precisa ter experiência com HAZID, Hazard Identification, que é identificação, análise de riscos, então você vai escrever que você tem experiência com HAZID, não vai escrever genericamente que você tem experiência com análises de risco. É importante que você use as mesmas palavras-chave que constam na descrição da vaga. Mais uma coisa, estágio, mesmo que acadêmico, você, se tiver relação com a área em que você está aplicando, é uma excelente maneira de você, vamos supor que você fez um estágio na área de segurança e meio ambiente, quando você estava fazendo o técnico, você ali foi exposto a algumas situações, ou algumas metodologias, por exemplo, de investigação de incidentes, ou de análise de riscos, ou você sabe fazer gestão de resíduos, use essa experiência do estágio, descreve o que você aprendeu, como que você faria, né? Como é que você fez, na verdade, na época do estágio, como é que você desenvolveu essa habilidade, e inclui no seu currículo. E quando você faz um estágio, você sempre aprende alguma coisa útil, ainda que não tenha sido em segurança e meio ambiente, de repente você adquiriu alguma habilidade interpessoal que é muito importante para a vaga que você quer aplicar. Então, não desperdice as suas experiências, aproveite ao máximo. Serviços voluntários também é uma outra opção. Pessoal que fala que não tem experiência, vamos supor, para a área de segurança e meio ambiente, vamos ali olhar as descrições da vaga, em geral pedem experiência com auditoria, experiência com investigação e comunicação de incidentes, gestão de resíduos, enfim, tem diversos temas da nossa área que são quase que básicos para aplicação, para você poder aplicar para uma vaga. Se você não teve experiência ainda com nenhuma desses temas, você pode oferecer trabalho voluntário, de repente, para uma consultoria ou para uma empresa pequena, para alguém que algum lugar que precise, por exemplo, implementar a gestão de resíduo em alguma consultoria, alguma indústria, alguma coisa de pequeno porte, que de repente precisa do seu suporte, precisa do seu apoio, você vai trocar o seu esforço por uma experiência no seu currículo, por estar em contato com aquele tema. Então, tem formas de você criar experiência se você ainda não tem a sua. Então, o estágio é uma delas, trabalho voluntário é outra, que seria, por exemplo, você pode chamar um trabalho voluntário de uma consultoria gratuita, de repente a empresa de um amigo está começando agora, e aí você tem algum tema, de repente uma pequena indústria, uma pequena consultoria, um pequeno prestador de serviço, aí você oferece para ele, de repente durante 6 meses, fazer auditoria em sistema de gestão da qualidade, se ele quiser, se ele estiver implementando o sistema, uma auditoria interna, ou avaliar como é que é o sistema dele. Enfim, tem diversas formas de você tentar adquirir experiência. Inclusive, as experiências informais. Você começou, por exemplo, sei lá, ser representante de alguma empresa que vende EPI. Você conhece muito de EPI. Então, não desmerece a sua experiência. Você sabe muito sobre a NR6, sobre a questão de EPIs. Você sabe muito bem, de repente, avaliar qual o melhor EPI para cada risco em que
que o trabalhador está exposto. Então, ainda que de repente não esteja na sua carteira, você trabalhasse por meio de comissões e não tem nada oficializado na carteira, vamos supor, dei um exemplo extremamente fictício, de algo que vem na minha cabeça agora. Você tem como aproveitar essa experiência e descrever no seu currículo o que você aprendeu, que função você desempenhou e de que forma isso pode ser útil nessa sua nova função. Então é isso, você tem que ressaltar os pontos que podem ter alguma ligação com a atividade da área pretendida. Então, você pode evidenciar competências, de repente, num outro trabalho, numa outra indústria, você foi muito exposto a alguma situação que você sabe que essa habilidade que você adquiriu enquanto foi exposto a essa situação é útil na indústria do petróleo. Então, descreve isso de forma que o recrutador veja benefício em contratar você, porque você tem experiências que não são comuns no mercado de óleo e gás ou dos profissionais de óleo e gás. Você vai trazer inovações, pontos de vista diferentes, e de repente você foi exposto a situações diferentes que podem trazer soluções interessantes para o seu novo cargo. Mas o que? Foca sempre nas suas qualidades, deixa claro como aproveitar a sua experiência única para que as pessoas vejam como diferencial essa sua experiência, essa sua bagagem em outras indústrias, em outras empresas. E não como uma pessoa que não tem aderência à vaga ou não atende às necessidades da empresa. Valoriza também os seus cursos e as suas especializações. Claro, dá um destaque para aqueles que estão ligados ao seu novo objetivo, né? A indústria de óleo e gás. Você vai dar destaque àqueles cursos e especializações que fazem sentido para o seu novo posto, fazem sentido para a indústria de óleo e gás. Então, buscar também essas formações, quais são as que são mais solicitadas, é interessante porque mostra que você está alinhado a esse seu novo objetivo. E você está realmente decidido a entrar na indústria de óleo e gás. Mostra que você tem um plano estruturado, que você está observando o mercado e que esse movimento de saída do setor em que você está e vir para a indústria de óleo e gás é algo pensado e que você tem estudado e você está trabalhando para isso. Você pode também reforçar dentro do seu objetivo, lá no currículo, quando você for escrever que você quer ir para, por exemplo, você quer um cargo dentro da área de segurança e meio ambiente, ou em segurança de processos, ou em sistemas de gestão de segurança e meio ambiente, deixa claro que é também ali, que é na indústria de óleo e gás. Assim, quando o recrutador bater o olho no seu currículo, ainda que ele olhe experiências em outras indústrias, de repente em outras empresas, ele vai entender que o seu objetivo é entrar na indústria de óleo e gás, é ter um cargo. Você não precisa nem dizer qual é o cargo, você pode dizer qual é a área que você almeja dentro da indústria de óleo e gás. Eu, por exemplo, no meu currículo boto assim, eu boto que o meu primeiro objetivo é segurança de processos hoje em dia, o meu segundo objetivo é a área de segurança meio ambiente e o meu terceiro objetivo é a área de sistemas de gestão. Não, meu terceiro objetivo, a segunda é segurança e meio ambiente e sistemas de gestão e o meu terceiro objetivo é engenharia de processos de óleo e gás, que é aonde eu fiz a minha pós-graduação e que tem tudo a ver com a minha graduação. Hoje em dia eu me sinto extremamente habilitada para desempenhar uma função nessas áreas. E todas elas estão relacionadas, tanto segurança de processos, como segurança, meio ambiente, sistema de gestão e a própria engenharia de processos de óleo e gás. Então, coloca ali no seu quais são as suas áreas, objetivo, e descreve que, por exemplo, objetivo número 1, área de segurança e meio ambiente na indústria de óleo e gás. Objetivo número 2, de repente, sistemas de gestão de segurança e meio ambiente em óleo e gás. Então, você já vai estar direcionando o recrutador para que ele entenda que o seu objetivo realmente é migrar de setor, é entrar na indústria de óleo e gás.
engenheiro e analista de HSE. O que mais pedem na descrição das vagas que você pode, por exemplo, aproveitar de outra indústria? Fiz um compilado das últimas vagas que eu andei vendo no LinkedIn, o que pediam para engenheiros e analistas de segurança e meio ambiente, e são coisas que você pode trazer da sua experiência. Você pode ter usado ou ter esse conhecimento em qualquer outra indústria, né? O que mais pedem? Ah lá, experiência com auditorias internas ou externas, saber planejar, realizar, registrar, fazer o acompanhamento dessas auditorias, seja em sistemas de gestão, ISO, OSAS ou o que quer que seja sistemas, de repente, de gestão internos próprios da própria, né, próprios da companhia em que você vai atuar ou que você atua, ter experiência com elaboração de relatórios, com revisão de documentos, são coisas assim bastante amplas. Vi também que tinha revisar procedimentos e treinamentos, aplicar treinamentos, acompanhar o atendimento de requisitos legais. Trabalhar na prevenção de acidentes e incidentes relacionados ao trabalho, tem também ali legislações trabalhistas e ambientais, ter conhecimento. Essa parte de legislação trabalhista e ambiental, ela pode ser que não seja tão bem aproveitada, mas como é que você pode trazer isso? Que você sabe interpretar, que você está acostumado a lidar com órgão, por exemplo, ambiental. Vamos supor que você trabalhe em alguma indústria em que você lide com órgão ambiental estadual. Não tem tanta diferença com órgão ambiental federal. Então, você dizer que você consegue estabelecer, você estabelece boa relação, você tem boa relação com o órgão regulador e que você tem experiência, por exemplo, com atendimento à legislação ambiental, processo de licenciamento, licenciamento ambiental estadual, pode ser muito útil, porque o processo é parecido para licenciamento federal, é um outro órgão regulador, mas o procedimento é mais ou menos o mesmo. Então, assim, você ter tido essa experiência em outras indústrias, claro que é muito agregador, e você tem que saber só escrever isso no seu currículo. Se, por exemplo, outro dia me perguntaram, eu tenho só experiência em engenharia civil, em obra, então, assim, como é que eu vou dizer que eu sei investigar incidentes de obra civil? Você não precisa dizer que os incidentes que você investigou são dentro do setor civil, de engenharia civil. O que importa é o que você sabe fazer. Você sabe investigar incidentes, você sabe fazer uma comunicação para um órgão regulador, você sabe fazer, por exemplo, uma comunicação interna sobre as lições aprendidas, de repente, de algum incidente, comunicar, participar de investigação. Se você já teve experiência com investigação de acidentes ou incidentes de alto potencial, isso é muito importante para a indústria de óleo e gás, porque a gente tenta, né, ter ali sempre controlado todos os quase acidentes para que não se transformem em acidentes, mas quando se tem um acidente realmente substancial, você precisa ter alguma experiência para saber investigar, para participar de uma comissão de investigação, para poder conseguir conduzir essa tarefa de repente, comunicar o órgão regulador, participar da investigação e realmente encontrar a causa raiz, trabalhar nos resultados dessa investigação para que ele não aconteça de novo, divulgar as lições aprendidas internamente na companhia para que aquele evento não aconteça novamente. Então, isso tudo, se você tem experiência, você pode trazer isso para dentro do seu currículo. Você pode dizer, olha, eu tenho experiência, por exemplo, com planos de emergência. Pode ser que seja dentro de um edifício, mas você tem experiência em como, de repente, elaborar um plano de emergência, quais são as funções que são precisas, que são necessárias dentro de um plano de emergência para que aquele, por exemplo, edifício possa ser evacuado de uma forma segura e rápida. Todas essas experiências são aproveitáveis. Treinamentos, poxa, não conheço um profissional de segurança e meio ambiente que não tenha realizado um treinamento. Então, isso tudo pode entrar no seu currículo. Gestão de resíduos. A gente faz gestão de resíduos
para a plataforma, por exemplo, para a sonda ou para a plataforma de perfuração, de acordo com o que está na licença ambiental. E a licença ambiental segue uma nota técnica do IBAMA. Então, que também segue, se eu não me engano, uma regulamentação de cores, que é padrão no país. Eu não entro muito em detalhe, porque uma coisa é que eu não sou boa, eu não decoro as coisas. Os materiais estão ali para a gente consultar, eu sei exatamente onde consultar. Então, não precisa decorar nada, você precisa conhecer, entender, saber de onde vem. Gestão de resíduos, ela é definida no PCP da licença ambiental. PCP é o programa de plano de controle, programa ou plano, nunca sei bem, de controle da poluição. Então, lá vai ter o que a gente faz com resíduo, com efluente, quais as normas que a gente é obrigado a seguir, como a gente vai fazer isso. Isso faz parte da licença ambiental, é uma condicionante da licença em que a gente tem que monitorar esses resíduos, fazer a gestão deles e passar toda a informação para o órgão ambiental, né? Então, assim, todas essas coisas que eu falei para vocês, você também pode fazer em outras indústrias. A única diferença é que na indústria de óleo e gás, o risco a que a gente está exposto e a que os outros profissionais são expostos é muito grande. Então, você tem que saber lidar com riscos de alto potencial, né? Na verdade, com riscos, com muitos riscos e riscos com potencial de acidente muito grande, né? Na parte ambiental, a gente vê, por exemplo, os técnicos de segurança do trabalho. O que eu peguei das vagas que tinham disponíveis era que eles normalmente trabalham, são necessários desenvolver atividades de controle de riscos, higiene do trabalho, ergonomia, eu vejo muito isso, proteção contra incêndio, eu vejo muito, por exemplo, ter experiência com controle de extintores, auditorias, novamente, assim como o engenheiro, também é muito importante saber auditar perante as regulamentações, perante aos regimentos internos também. Saber investigar acidentes, né, e comunicar um acidente. Em geral, por exemplo, essa parte de comunicação e investigação de acidentes é muito importante, porque precisa ter uma comunicação com a área de operação muito fluida. Então, mais uma vez, a comunicação é algo muito importante, uma habilidade pessoal que o técnico de segurança tem que ter, porque ele tem que participar efetivamente da operação, entender o que está acontecendo, entender quando que acontece algo na operação e que isso pode ser reportável. Se ele não sabe exatamente, ele vai consultar um engenheiro de base, esse engenheiro de base vai orientar e guiar ele. Então, esse técnico de segurança que está lá na plataforma, lá na sonda de perfuração, ele tem que ter uma comunicação muito fluida com o pessoal da operação e com o pessoal do escritório. Ele que vai, por exemplo, vamos supor, a operação fez algo que eles não estavam cientes que não podia ser feito ou que se caracterizava num incidente perante a ANP. Então, aí esse técnico de segurança, ele vai avisar o pessoal de operações e vai trabalhar junto com o pessoal de operação para elaborar a comunicação de incidentes, enviar para o escritório vai revisar isso tudo, passar pela aprovação normalmente de jurídico ou de um superior da própria equipe de perfuração, para depois poder comunicar a ANP. Se é um incidente muito grave, a gente tem 4 horas para comunicar. Então, imagina, você tem que ter uma comunicação fluida, você tem que trabalhar muito bem em equipe. Por isso que essas são habilidades sempre muito exigidas para o técnico de segurança e para o engenheiro também, mas muito mais para o técnico de segurança, porque ele está ali, né, no campo de ação. Então, se você sabe conduzir um processo desse de comunicação e de investigação de incidentes, você tem um bom relacionamento com as equipes que fazem parte desse processo, se você tem experiência, de repente, com um incidente de grande porte, isso tudo é relevante para quando você vai escrever o seu currículo. É interessante que você descreva isso. Então, assim, para você descrever o seu currículo, você precisa refletir muito na sua carreira, refletir o que você fez na sua carreira, porque eu mesma, quando estou escrevendo meu currículo, nem sempre a gente lembra de tudo. Uma dica também muito boa para você se lembrar dos grandes feitos, das suas grandes realizações ou do que você fez, é você ir realmente, tipo,
cada dia que você está trabalhando, eu fiz uma coisa, isso aqui foi super legal, olha que trabalho legal que eu estou desenvolvendo, isso aqui foi elogiado por alguém, bota lá no seu caderninho as suas habilidades, o que as pessoas costumam elogiar, o que você fez que foi muito bem feito, que você considera que é um diferencial. Então, vai anotando essas coisas que na hora que você for fazer essa reflexão sobre sua carreira, né, sobre as suas experiências, vai ser muito mais fácil resgatar essas informações. Então, lembrando, toda essa experiência que você tiver é super aproveitável, não desmereça nenhuma, inclua tudo o que for útil, que você pense que possa ser útil, baseado no que está escrito na descrição da vaga, alinhando a sua experiência a ela. Técnico ambiental, para os técnicos ambientais, a gente vê muito exigindo controle de poluição, que é a questão do PCP. Se você tiver algum projeto, tiver lidado com algum projeto semelhante a esse PCP que a gente tem a bordo, é muito interessante que você inclua no seu currículo. Treinamentos em meio ambiente, você é acostumado a dar treinamento, a gente em geral tem um técnico ambiental a bordo para implementar um programa de educação ambiental dos trabalhadores. Então, você sabe aplicar treinamentos muito bem, as pessoas gostam de você aplicando treinamento, menciona isso, que de repente você tinha, quais eram os seus indicadores, que de repente as pessoas gostavam de ir, seu índice de frequência nos treinamentos eram altos, as pessoas elogiavam seus treinamentos, isso é importante botar como realizações, né? Coisas que você realizou e que você faz bem. Escrever de alguma forma isso no seu currículo para que o recrutador, mais uma vez, entenda, já que ele vai ser, primeiro selecionam o seu currículo pela triagem de palavras-chave, isso você já viu ali como é que faz, olha a descrição da vaga, vê quais são as palavras-chave, tenta usar as mesmas no seu currículo, não abrevia as coisas, escreve do jeito que está escrito lá. Se está escrito RASOP, você vai escrever RASOP, você não vai traduzir a sigla para o português. Se está escrito RASID, você não vai colocar APR, você vai colocar RASID, se bem que são metodologias diferentes, né? Mas se está escrito RASID, você não vai escrever análise de risco, então por aí vai. Você não tenta usar da mesma linguagem que aquela empresa usou para descrever a vaga, porque assim você vai mostrar a aderência e os sistemas vão conseguir fazer a triagem e selecionar o seu currículo. Uma vez selecionado o seu currículo, o recrutador vai observar tudo que você tem ali descrito, vai realmente confirmar que você tem aderência à vaga. Aí, se você descreveu bem as suas experiências, de forma que o recrutador entenda que você seria capaz de executar essas mesmas tarefas que eles pedem, que eles mostram, né, que vai ser o descritivo de trabalho da pessoa. Se ele entende que você é capaz de executar essas tarefas bem, porque você tem experiência, ainda que não na indústria de óleo e gás, você tem experiência com aquela rotina, ele vai encaminhar seu currículo para uma segunda fase, que é a fase de entrevista, para poder conversar com você sobre isso. Então, assim, mais uma vez, não deixa, faz uma reflexão sobre a sua carreira, não deixa de escrever de repente faz um rascunho, tive essa ideia agora. Nunca fiz isso no meu currículo, mas eu imagino que funcione, porque eu rascunho muito, mas dentro do currículo. Não precisa, de repente vai fazendo durante o desenvolvimento do seu trabalho, escrevendo as coisas que você mais faz e que você tem mais experiência, aquela coisa assim que você faz com o pé nas costas, que você acha até que às vezes é banal, mas que se for um profissional júnior, ele não vai saber muito bem. Então, você já tem, isso caracteriza que você já tem experiência naquilo, você domina aquela tarefa. Então, faz um rascunho, pensa na sua carreira, desde quando você começou a trabalhar, desde quando você começou a ter experiências profissionais nessa área de segurança e meio ambiente, e bota lá, tanto em termos de habilidades interpessoais e situações. É muito legal também isso, demonstrar no seu currículo situações que comprovam as suas habilidades interpessoais, porque isso é algo muito difícil de comprovar. Mas às vezes você, por exemplo, conseguir atingir um objetivo de equipe antes do tempo, isso pode demonstrar que você trabalha bem em equipe, que você se comunica bem, ou então atingir um objetivo
melhor do que o esperado em relação à comunicação, receber um prêmio em relação a isso. Então, em relação a alguma habilidade que você tenha desenvolvido interpessoal, coloca isso no currículo, porque isso valida também as coisas que você está escrevendo ali como habilidades interpessoais. Faz, então, esse rascunho, reflete sobre a sua carreira, reflete sobre, de repente, até habilidades ou situações que você passou fora de segurança e meio ambiente que podem ser úteis ou que são úteis para a área de segurança e meio ambiente. Por exemplo, eu sou engenheira química e para um engenheiro de segurança do trabalho, ou engenheiro de segurança de processos, tanto, né, por isso que eu falo que são muito interligados. A engenharia química tem coisas muito importantes que eu trago sempre para dentro da segurança do trabalho, para dentro de segurança e meio ambiente, seja segurança de processo, segurança do trabalho. Então, assim, descrever essas outras habilidades ou outras competências que você tem, ou como outros cursos que você tem, educações formais, podem agregar no seu currículo e no desenvolvimento do seu trabalho para aquela vaga, é bastante interessante também. Faz esse rascunho, faz um brainstorming. Brainstorming é aquilo, tipo, faz uma chuva de pensamentos. Tudo que vier na sua cabeça, não tenha filtro. E escreve. Depois, você vai pegar aquele emaranhado de ideias e vai traduzir para o seu currículo. Vai ver o que que é aproveitável dali para a vaga, vai fazer o comparativo. Bom, a vaga está pedindo X, Y, Z. Bom, aqui eu disse que eu tenho isso, isso. Bom, isso aqui não tem muito a ver, mas tenho isso, isso e aquilo outro. Então, vamos trabalhar melhor essas ideias. Vai, coloca no seu currículo que naquela empresa você desempenhou tais funções. Como o currículo você também não é legal que você deixe ele muito extenso, seleciona apenas aquelas atividades e aquelas experiências que realmente têm a ver com a vaga que você está aplicando. Se você tem uma experiência, por exemplo, que nem eu quando comecei, apesar de eu ter aplicado para minha vaga de estágio numa operadora, eles me chamaram, aí eu recusei porque era numa área comercial. Fiquei um ano fazendo monitoria não, estágio interno dentro da UERJ em laboratório químico. Antes disso, eu tive uma experiência numa produtora de eventos. Então, assim, eu não incluo mais essas experiências, mas para não ficar com um vazio ali no meu currículo, eu coloco que apenas de quando a quando eu trabalhei, qual foi a empresa e qual foi o meu cargo. Eu não descrevo o que eu desempenhei, a minha função ali no meu currículo. Mas para não ficar com uma lacuna, se você tem esse caso, por exemplo, se no meio da sua experiência, no meio da sua carreira, você teve um período em que você foi fazer, ou você ficou desempregado e fez algo totalmente diferente do que é a sua carreira, e você acha que não convém, não tem nada que agregue na aplicação dessa vaga que você está querendo se candidatar, então não desmerece, só coloca ali que você, naquele tempo, não. Porque senão, imagina, o que o recrutador vai pensar? Poxa, ele ficou muito tempo sem trabalhar, ele não fez nada durante esse período, tem algo errado com ele. Então, para não passar essa ideia para o recrutador, você coloca lá que você teve experiência tal, de repente em tal lugar, ou fazendo tal coisa. Vamos supor que você começou a vender brigadeiro na escola do seu filho. Então, você vai colocar lá, empreendi com brigadeiro, não sei qual era o nome da sua empresa, ou se você é que tinha o nome ou não, empreendendo com doces do data tal até a data tal. Porque assim o recrutador vai entender que nesse período você não ficou ocioso e vai ver que todas as suas outras experiências que são adequadas para aquela vaga. Então, nas outras experiências onde você tem uma ou outra coisa que são úteis para essa vaga nova que você está aplicando, o que você vai fazer? Vai selecionar essas, vai colocar lá. De repente, se seu currículo ficou pequeno por causa disso, você descreve melhor essas que têm a ver com a indústria de óleo e gás. Você pode colocar, por exemplo, que você por exemplo, no meu currículo tem isso. Por exemplo, no meu currículo tem isso. Eu recentemente atualizei meu currículo para incluir um prêmio que a gente recebeu. Eu fui líder da equipe aqui no Brasil que conduziu o processo de licenciamento de um bloco,
de um projeto nosso, e a gente conseguiu conquistar a licença, a gente conseguiu a licença tanto do IBAMA como a autorização da ANP um mês antes do início das operações. Isso é raridade no país, porque em geral o que acontece? A plataforma ou a sonda fica lá já no local só esperando a licença. A gente conseguiu esse grande feito de ter a licença tanto ambiental quanto a autorização da ANP de segurança operacional, autorizando a gente a começar as operações um mês antes do início previsto no cronograma. Então, isso é um grande feito. Quando eu vou descrever lá a minha experiência, eu vou dizer qual foi a minha função, né, nesse projeto, o que eu fiz, o que eu era, o que a gente conseguiu conquistar, e vou dizer que uma das grandes realizações foi isso. Uma outra realização que eu tenho, por exemplo, é ter conseguido economizar 2 a 3 dias de diária da sonda por conta de um apoio que eu dei às equipes de perfuração. Então, isso tudo são coisas que você tem que ir anotando no seu dia a dia. O que você traz de benefício, o que você agrega de melhor na execução do seu trabalho. Anota tudo isso e quando você for descrever o seu currículo, inclua essas achievements, né? Esses grandes feitos, essas grandes realizações que você teve. Se você não sabe hoje em dia o que pode ter trazido de benefício em funções passadas, mas você atualmente está empregado, tenta fazer uma conversa dessa com o seu chefe para entender quais são os benefícios do seu trabalho para o projeto como um todo. Começa a ter essa visão sistêmica que muitas vagas pedem dos profissionais de segurança e meio ambiente. Tem uma visão sistêmica da sua função, né? Como é que como é que o seu trabalho influencia no todo. Tem uma visão de sistema, tanto do projeto, quanto do processo, quanto da sua carreira. É muito importante ter isso para você poder fazer essa análise prévia do seu currículo, poder preparar e elaborar ele de forma aderente às vagas. Então, aqui eu te mostrei que nem sempre é necessário ter experiência em óleo e gás para você concorrer às vagas que pedem experiência. Se a vaga não pede experiência em segurança e meio ambiente na indústria de óleo e gás, você pode utilizar as experiências que você tem para aplicar nessa vaga. Eu já vi também que muitas empresas, elas pedem experiência, às vezes, em outras indústrias. Então, já vi muito naval, você consegue ter experiência, absorver experiência da indústria naval, indústria petroquímica, indústria já vi siderúrgica também, mas por quê? Por conta dos riscos. Essas são empresas também de grandes riscos, em que você tem que gerenciar riscos que são similares ao que a gente tem na indústria do petróleo. Então, essa é a forma como eu faria para concorrer a uma vaga em que pede experiência, e eu tenho experiência nos temas, mas não necessariamente naquela indústria. Se você tem alguma dúvida, algo que você acha que eu posso te ajudar, alguma coisa não ficou claro, escreve para mim, manda uma mensagem, seja no Instagram, no YouTube, onde você estiver assistindo esse vídeo, que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que a indústria do petróleo é mais fácil de entrar do que vocês imaginam, ou muitas vezes o que é preciso é um bom preparo, conhecer a indústria previamente. A questão dela ser uma indústria que não se tem muitas informações de como ela lá dentro, a gente está trazendo agora, eu e outros colegas, como o Matheus, o Leandro Verdão, o próprio Mundo Offshore, a Luciana profissionalmente, a gente está tentando abrir como é que é o mundo do petróleo para que vocês consigam alcançar essa tão sonhada vaga de vocês. A gente está tentando ajudar vocês a conquistar esse sonho. Se tiver alguma dúvida, então, mais uma vez, me escreve, eu vou tentar responder e espero que vocês consigam alcançar o objetivo o mais rápido possível, viu? Estou junto com vocês,